Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Agora vamos falar um pouco sobre, dando continuidade à análise de ações, a gente vai falar agora um pouco sobre a análise fundamentalista, né? Falando um pouco aqui do conceito de análise fundamentalista, um dos pilares da estratégia de investimento em valor, né, é também chamada de value investing, né, que seria investimento em valor. É um investimento para quem tem foco no longo prazo, para quem tem mentalidade de sócio, ou seja, eu investigo uma empresa, eu estudo a empresa, eu entendo os fundamentos dela, quero ser sócio dela visando o longo prazo, pois eu acredito que é uma empresa de crescimento, uma empresa que ainda tem muito a agregar à sociedade. E esse termo foi popularizado primeiramente no livro chamado O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. O Benjamin Graham ele foi o professor do Warren Buffett, um dos caras mais ricos do mundo e mais bem-sucedidos no mercado financeiro, um cara assim que investe desde a década de 60 e 70 utilizando da estratégia de investimento em valor, né? Ou seja, ele utiliza da técnica de análise fundamentalista. Essa técnica basicamente, quais são os principais fundamentos dessa análise, né? Você analisar o balanço contábil da empresa, então você abre o livro contábil, né? A gente fala livro porque antigamente realmente estava num livro lá, mas hoje está tudo acessível pela internet. Análise dos indicadores, basicamente o que são os indicadores? É você pegar aqueles valores contábeis como lucro, como valor de mercado, como vários conceitos contábeis que eu vou falar um pouco mais à frente, né? E você transformar isso em indicadores, né? O lucro sobre o preço da companhia, o EBITDA da empresa, que é uma aproximação para a geração de caixa operacional da empresa, e por aí vai. E aí a gente também, além de fazer essa análise mais dos números contábeis da empresa, também temos que entrar num aspecto mais qualitativo. Conhecimento do mercado atuante da empresa, conhecimento dos concorrentes, conhecimento, estudar o futuro daquele mercado. Será que é um mercado promissor? Será que é um mercado em decadência? Tudo isso entra na análise do investidor, né? Pensar nas perspectivas futuras da empresa, a empresa já domina o mercado, a empresa ela é o líder de mercado, quanto de market share ela tem, né? Market share é quanto do mercado ela domina, né? Por exemplo, hoje a gente vê a Ambev aí quase dominando o ramo de cervejas e bebidas alcoólicas no Brasil. Ela quase que domina. Será que ela ainda consegue dobrar se ela já está com quase 80%, entre 80% e 90% do mercado? Pelo contrário, né? Agora ela começa a brigar com a Heineken, que está vindo com força aí para o Brasil, e algumas empresas menores, né? Então, tudo isso faz parte da análise do investidor, né? E começar a analisar também vantagens, desvantagens que ela tem frente aos concorrentes, frente a fornecedor, frente aos clientes, porque às vezes o produto dela é tão necessário que ela tem poder sobre o cliente, né? A gente vê isso em diversos ramos. A gente vai começar a falar um pouco de valor também, né? A análise fundamentalista, ela preza por encontrar o valor intrínseco do negócio. O que é o valor intrínseco do negócio? É o quanto ele realmente vale, ou seja, analisando todos os ativos tangíveis e intangíveis. E os tangíveis são muito mais fáceis de mensurar, né? Porque você está lá no balanço, existe uma empresa que faz auditoria e fala quanto vale aquele prédio, quanto vale aquela máquina, quanto vale os equipamentos, quanto vale aquela força de trabalho. Isso são os ativos tangíveis, né? Você consegue, entre aspas, tocar. E os intangíveis quanto vale a marca, quanto vale o nome, quanto vale a reputação já, né? Quanto vale o nome Coca-Cola, né? Isso tem um valor imensurável, assim, mas não é tangível. E isso faz parte de uma análise da empresa e ela vai de encontro a chegar no valor intrínseco que uma empresa tem. E o valor de mercado é o valor que está na bolsa, porque o valor de mercado é o quanto as pessoas são dispostas a vender ou comprar naquele exato momento. Mas isso não necessariamente está de acordo com o valor intrínseco da empresa, né? A gente, como eu falei ali na parte de mercado eficiente, muitas vezes o mercado ele é ineficiente em precificar o valor de uma empresa, o valor de um ativo,
E é aí que se encontra os analistas fundamentalistas, o investidor de valor, é aquele que procura essas oportunidades. E basicamente, então, quando o valor de mercado está abaixo do valor intrínseco, né, que é essa parte aqui, o analista fundamentalista ele vai encontrar como uma oportunidade. Agora, o cara faz uma análise, a pessoa, né? Pode ser uma analista mulher também. O valor de mercado é maior que o valor intrínseco. Então, assim, para um cara que está procurando valor numa empresa, já fica difícil de entender que há uma oportunidade. Então, quem começa a entrar visa mais uma especulação, né? Assim, eu particularmente, quando eu olho para a Tesla, que é uma empresa do ramo ali de carros elétricos lá dos Estados Unidos, quando você olha o tamanho dela, ele é maior do que pega Ford, Volkswagen, Toyota, todos juntos. Aí você pega, todas essas montadoras fabricam milhões de carros por ano. A Tesla não fabrica nem 1 milhão de carros por ano. E aí, tudo bem, aí tem todo um valor de, nossa, ela está fazendo uma revolução em termos de bateria, em termos de negócio. Mas assim, as outras também não estão tão para trás. A Toyota também tem o seu lado ali de carros elétricos e tal. Será que justifica essa diferença enorme entre valores das empresas? Para mim, pessoalmente, eu não vejo tanto significado para essa valorização que tem acontecido em 2020 na empresa. Então, assim, eu vejo mais como aqueles investidores, eles estão especulando. Eles estão achando que vai subir mais e mais, por diversos motivos que eu não estou conseguindo enxergar. E é essa a beleza do mercado. Cada analista, cada investidor enxerga de maneira diferente. E aquele que consegue enxergar o Warren Buffett, por exemplo, ele não acertou todas as vezes. Algumas vezes ele errou, né? Mas o segredo da análise ali fundamentalista, do investimento em valor, é justamente procurar oportunidades e acertar mais do que errar no longo prazo. E aí, como você faz para errar com, digamos assim, com sabedoria, né? Você tem que ter margem de segurança, né? O que seria margem de segurança? É você encontrar boas diferenças entre os valores. Você encontrou que o valor intrínseco da empresa é 10 e o valor de mercado é 15. Então você tem ali 5 de diferença de margem, ou seja, mesmo que você tenha errado na sua análise, há uma diferença favorável. Então isso seria a margem de segurança. Agora, por exemplo, a sua análise deu 14 e a empresa vale 15, a sua margem de segurança começa a ficar apertada. Então faz parte do investidor usar dessa margem de segurança, ter a humildade de reconhecer que não dá para saber de tudo. Algumas coisas é premissa, é intuição, com a experiência, óbvio, não é meramente chute, é conversa com profissionais da área, né? Então, outra coisa que influencia a margem de segurança, fundamento sólido na empresa, né? Como que está aquela gestão, como está a qualidade na gestão, ou seja, como se comporta os controladores, como se comportam os executivos, as perspectivas futuras, a empresa consegue crescer mais, ela já domina o mercado, o mercado é de muita concorrência. Por exemplo, a gente vê um exemplo aqui no Brasil, por exemplo, o Banco Itaú, Santander e Bradesco e o Banco do Brasil eles dominam o mercado de banco, assim, varejão de banco, eles estão lá brigando por uma parte um pouco maior a outra, mas assim, dificilmente um vai conseguir dominar o mercado. É um mercado que já tem muita gente grande. Agora, quando você começa a entrar num mercado já de varejo, como o Magazine Luiza, você vê ela muito grande, você vê a Via Varejo, que é a dona das Casas Bahia, muito grande, mas você vê uma concorrência muito grande vindo de fora, a Amazon chegando no Brasil com força, tem a UBS na parte de logística, enfim, você consegue, tudo isso faz parte da análise, né? Então você também olhar setores que você se sente até mais confortável em relação à briga de concorrência, né? A gente olha, por exemplo, eu pessoalmente como analista não vejo muito com bons olhos o setor aéreo, porque é uma briga por preço absurda, né? O cliente dificilmente escolhe uma passagem porque ele acha que a companhia A é melhor do que a B, ele olha a passagem mais barata e pronto. Então estão sempre brigando por quem vende mais barato. Aqui no Brasil
o custo é em dólar, né? O combustível é em dólar, a manutenção, as peças são importadas, então o custo é em dólar, eles ganham em real e brigam por preço o tempo inteiro. Então, assim, eu não gosto muito desse tipo de mercado, né? E como que o investidor, no final das contas, ele tem que finalizar a sua carteira de investimento ali, né? Por mais que ele esteja muito confiante, nunca, né? Aquela premissa caseira nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Tenha sempre a humildade de você diversificar, porque a sua análise pode estar errada. Então, é a maneira assim que os grandes investidores seguem, né? Você diversifica para você diluir o seu risco naquela empresa. E aí você tem que diversificar focando até em outros setores. Não adianta diversificar entre Itaú e Bradesco. Eles estão no mesmo setor. Se acontecer uma crise bancária, eles estão no mesmo lugar. Então, a ideia é tentar também investir em empresas que estão totalmente desvinculadas. Agora, falando um pouco mais assim sobre a análise por valor intrínseco, né? Basicamente, o que o investidor busca? O investidor ele busca um prêmio pela incerteza, ou seja, é o risco de não saber o futuro, é o risco de não conseguir prever tudo o que vai acontecer. Então, basicamente, quando eu olho, por exemplo, para o Tesouro Selic, está lá contratado, agora em 2020 a 2% ao ano, eu sei que se eu contratar o Tesouro Selic, ele vai me pagar até 2026, que é o que está no momento no mercado, vai me pagar a taxa Selic. Tudo bem que ela altera ao longo do tempo, mas eu sei que vai acompanhar aquela taxa. A ação vai crescer com que taxa? Não sei. Isso é um risco e eu, como investidor, exijo um prêmio por essa incerteza. Eu exijo uma taxa de remuneração maior, né? E quais são as principais maneiras de você encontrar o valor intrínseco de uma empresa, né? Basicamente, é você fazer uma análise por fluxo de caixa descontado, né? Na aula sobre matemática financeira, o Felipe ele menciona muito sobre trazer a valor presente os custos, né? Por exemplo, o dinheiro hoje vale mais do que o dinheiro daqui a um ano, né? É uma premissa de qualquer ser humano. Você quer o dinheiro hoje ou você quer o dinheiro daqui a 10 anos? Eu quero hoje, porque hoje é o que eu estou vivendo. Então, para você ter daqui a 10 anos, você vai querer uma correção, né? Beleza, eu aceito receber daqui a 10 anos, mas então eu quero uma correção por isso. A correção é o que a gente chama de taxa de juros, taxa de retorno, taxa de desconto. É a taxa que eu cobro pelo dinheiro que está variando no tempo. Então, toda vez que eu trago o meu dinheiro para o valor presente, eu estou conseguindo enxergar quanto vale aquela valorização que eu estou estimando no futuro. Então, o que o investidor vai fazer? Ele vai analisar a empresa, ele vai pensar como ela vai crescer no longo prazo, então ele vai estimar o fluxo de caixa, ou seja, fluxo de receita, ou quanto lucro ele acha que ele vai crescer, quanto dividendo ele vai crescer. Cada analista pode fazer por algum jeito, ou por vários jeitos também, né? Quanto mais análises diferentes também é interessante. Você traz a estimativa futura dos custos para o valor presente. Então, os principais modelos que a gente vê aí, um modelo bem simples, modelo de dividendo descontado, ou seja, o analista ele vai fazer uma premissa de quanto, porque basicamente o que um investidor ele quer da empresa? Ele quer os dividendos, ele quer participar dos lucros. Então ele estima quanto ele vai receber de parte dos lucros para os próximos anos e traz a valor presente. Então esse é o modelo de dividendo descontado. Modelo de Gordon de crescimento é pegar o modelo de dividendo descontado e assumir que ele vai crescer com uma taxa constante na perpetuidade. Mais para frente eu vou falar um pouco no detalhe, mas resumidamente para dar uma introdução para vocês. Modelo de dividendo em 2 estágios. Então eu estou entendendo que o dividendo ele não cresce numa taxa constante. Ele, por exemplo, a empresa geralmente ele tem um período de crescimento muito alto, né? Por exemplo, a empresa ela começa a crescer assim muito, com uma curva muito ascendente, né? Muito exponencial, e de repente ela começa a dominar o mercado e aí a curva começa a dar uma inclinada, né? Ou seja, 2 estágios é por quê? Primeiro eu tenho a fase de crescimento e depois eu tenho a fase de maturidade da empresa, né? Eu já estou
a empresa já está dominando o mercado, então eu tenho uma outra taxa. E aí você tem, às vezes, modelo em 3 estágios, que é um crescimento, a transição e o estágio de maturidade, e por aí vai. Hoje em dia tem diversos modelos, acho que não vale a pena a gente ficar passando por todos, mas mais pelos clássicos aqui para dar uma introdução. E aí você tem, assim, quais as maneiras de você olhar para esses fluxos de caixa, né? Você tem o FCFE, que seria o Free Cash Flow to Equity, ou seja, o fluxo de caixa do acionista, que é basicamente essa premissa dos dividendos, né? O acionista está interessado em receber dividendos. E você tem o modelo FCFF, que é o Free Cash Flow to Firm, ou seja, o fluxo de caixa da firma. Eu já estou olhando do ponto de vista como empresa, as receitas da empresa, como isso vai crescer e como eu trago para valor presente. São maneiras diferentes de olhar e chegar no valor intrínseco, né? Uma outra maneira, que eu não digo, ou não é oposta, é sempre complementar, é a análise relativa, né? Análise relativa é o seguinte, você vai pegar os múltiplos da empresa, ou seja, os indicadores que você consegue montar através do livro contábil dela, né, através do balanço, você vai montar os indicadores e você consegue comparar uma empresa com a outra. Você conseguir enxergar se uma empresa está mais barata em relação a outra, se uma empresa está com mais qualidade em relação a outra. E é óbvio, o analista ele tem que ter sempre o cuidado de analisar empresas que fazem sentido estar comparadas, né? Não adianta eu comparar o banco com a Ambev, são negócios totalmente diferentes, assim. Então tem que ter uma análise crítica também nessa análise relativa, e é sempre mais uma análise, não é um ou outro, é sempre os dois, né? É sempre uma soma, e o analista ele tem que olhar de maneira geral para a empresa, né? E além dessas duas análises de valor intrínseco e análise relativa, que é uma análise que foca em números, a gente também tem a análise qualitativa, né? Que é olhar para a governança da empresa, para o social, para o ambiental. Isso é muito falado na sigla aí, a gente vê direto na internet, ESG, que é em inglês, é Environmental, Social and Governance, ou ASG em português, Ambiental, Social e Governança. E aí você olhar os ratings e rankings diversos. O que seria isso? Existem empresas que elas dizem qual é o rating, qual é o score, assim como uma pessoa física, ela tem lá o Serasa, que tem o seu score de capacidade de crédito, qual é a sua capacidade de ser inadimplente ou não? As empresas também têm isso, né? Vale a pena olhar isso. E rankings diversos é assim, aqui no Brasil a gente pode olhar para o Glassdoor, que é um lugar onde as pessoas que trabalham lá dão opinião da empresa, se o salário é bom, se eles gostam de trabalhar, se o clima é bom. Isso é importante você avaliar para a empresa. A gente tem aqui no Brasil Reclame Aqui, né? O que os clientes estão falando da empresa, o que eles estão achando, tudo isso tem que ser analisado. A imagem da empresa, como está na mídia, está o tempo todo em escândalo, está em corrupção. Alguns investidores, né, partem da premissa, um investidor brasileiro muito reconhecido, que já falecido, é o Décio Bazin, ele escreveu o nome de um livro que chama Faça a Fortuna Antes que Seja Tarde, né? Apesar do título ser meio horroroso, não fala muito de especulação, é investimento bem de longo prazo, e ele fala assim, ele é bem radical, empresas com escândalo de corrupção, corta na hora, sabe? Porque você quer ser sócio de uma empresa que participa de corrupção, que participa de escândalos, então, assim, o analista, isso não é uma verdade absoluta, cada analista faz a sua distinção. Eu acho que vale a pena comentar da Vale, porque a Vale está sendo muito discutida no mercado, principalmente nesse aspecto ESG, né? Alguns analistas simplesmente falaram, olha, depois do que ela fez, é inadmissível, não faço parte mais dessa empresa. O Fundo Soberano da Noruega simplesmente botou a Vale na lista negra. Olha, Vale, a gente não investe, é uma empresa que manchou a reputação para eles e eles não querem saber. Agora, tem um contraponto, tem um monte de gente olhando a nova Vale que surgiu com essas catástrofes. A Vale que agora está fazendo diferente, a Vale que está tentando se recuperar, que está contratando auditoria para reaver todas as suas minas, toda a sua mineração. Enfim, é muito, muito também do analista, né? É por isso
que o mercado tem a sua eficiência e a sua ineficiência. As pessoas pensam muito diferente, né? Tem gente que acha inadmissível e não quer nem mais saber de Vale. E tem gente que fala, não, errar é humano, né? E como empresas são feitas por humanos, vamos ver o que eles vão fazer. Vamos ver se eles vão se reparar. Por fim, no próximo módulo, no próximo bloco, a gente vai falar uma introdução sobre contabilidade, né? Porque é muito importante que o investidor ele entenda um pouco dos principais conceitos, né, sobre contabilidade. Até a próxima aula, pessoal.